como validar campos de textos e lidar com os erros, né, em Jetpack Compose, um projeto KMM, para a gente poder exibir os erros, né, ali embaixo daquele campo de texto quando o usuário está digitando, um caso de uso muito comum. E aí, tu saberias fazer? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer algo super comum e que é muito requisitado, principalmente quando a gente está desenvolvendo agora com Jetpack Compose, que é o seguinte: você vai ter um campo de texto e aí você vai começar a digitar. Você quer validar, por exemplo, se a inserção é um número de telefone válido, ou se é um e-mail válido, ou se é um código de SMS válido. E aí, no caso que não, você quer exibir de uma maneira sutil, mas que indique, né, ao usuário que ele digitou alguma coisa errada ou que ele fez alguma coisa errada, e você dá uma sugestão do que é que ele poderia fazer para que aquilo fique correto, né? Então você exibe um textozinho, geralmente na cor vermelha embaixo, né? Você também faz o highlight no seu campo de texto e aí você exibe aquela mensagem para o usuário. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso criando um validator, como é que a gente expõe, né, o estado, porque em Compose tudo é estado, então a gente vai expor o estado e nesse estado a gente já vai ter contido nele a mensagem que a gente vai exibir embaixo do nosso campinho de texto, tá? Então vou dar a forma genérica para vocês, meio que o caminho das pedras, e aí depois em outros vídeos eu vou começar a usar isso aí também, tá? Então cola aqui comigo porque vai ser muito bacana. Então para isso eu já deixei aqui, ó, nas letras bem grandes, porque eu sei que tu provavelmente deve estar olhando isso aí do celular. A maioria do pessoal olha os vídeos hoje no celular, eu mesmo faço isso, então eu fico muito grato quando alguém traz isso pensando na gente e traz as coisas de maneira bem legível com as letras grandes. Então mexe nesse like para eu entender que tu é um desses que está te agregando valor, certo? Então vamos lá. Para a gente não perder a linha de raciocínio, eu trago aqui os pontos para a gente bater aqui um a um e eu não esquecer de falar nada para vocês. A primeira coisa, primeiro item aqui da minha listinha é criar os tipos, né, para a gente poder validar, né? A gente vai entender como é que a gente cria os tipos. No segundo ponto, a gente vai criar os erros, né, que serão observados, né? Isso é muito importante, esse detalhe aqui, observado, porque em Compose tudo é estado. Aí teremos também as regras de validações. Eu vou trazer uns exemplos aqui para vocês. Aí, baseado nisso, né, em um exemplo existente, você evolui isso aí para os seus casos de uso, porque a ideia do canal aqui é te agregar valor, seja para os seus projetos privados ou na sua empresa. Então você já vai ter algo implementado. Então já salva essa playlist aqui, porque tu vai precisar dela, disso eu tenho certeza absoluta. Hoje em dia não tem aplicativo que não tem um campo de texto que valida alguma coisa, certo? Então tem que fazer parte do seu arsenal e aí você já vai ter isso aqui de bandeja, certo? Bem, e aqui por último a gente vai criar o validador, que vai expor, né, os erros e observar os erros para a gente poder usar nos nossos campos de texto. São esses 4 pontinhos aqui que a gente vai bater para ficar bem legal aqui para a gente. Então o primeiro ponto seria criar os tipos de validações, certo? Esse cara aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha logo nisso aqui. A gente vai começar de novo de baixo para cima. Coloquei tudo aqui dentro de um arquivo só para facilitar a didática aqui para gente. Mas no seu caso de uso, se você achar pertinente, você splita isso aí, você coloca isso em outros lugares, move para onde você quiser, certo? Para facilitar a didática, está aqui dentro de um arquivo só. Então vou baixar aqui para a gente ver de cara os tipos que a gente vai implementar. Quais são os tipos que a gente tem, certo? Então imagine você que você está na sua aplicação, você vai precisar, né, identificar o que é que o pessoal pensou, e aí você vai tentar imaginar quais são os tipos de erros que pode chegar aqui para você, o que você vai querer apresentar para o seu usuário. Nós temos aqui como padrão, ó, o número do telefone, um código OTP, que pode ser um SMS, que é o One Time Password, né? E a gente tem o default, né, o padrão, que quando não é nada, não aconteceu nada, tá tudo ok. Então, são esses 3 aqui, casos de uso. Você pode aqui incrementar isso aqui, tá, pessoal? Vírgula, alguma outra coisa, e por aí vai. Use a imaginação, a ideia aqui é dar um ponto de partida. E eu denominei esse cara aqui, o Text Field Type, tá? São os tipos, né, de campos, né, que eu vou ter, que eu vou poder fazer o check em cima dele, tá? Só para você entender, uma numeraçãozinha que fez parte da nossa linha de raciocínio do ponto número 1, certo? Dito isso, a gente vai para o segundo ponto. Vou subir aqui um pouquinho. Nós temos que especificar agora o que é que a gente vai exibir, ó. E para isso, eu criei um carinha aqui que se chama Text Field Error Type, tá vendo, ó? Que vai receber um text resource, que é aquilo que a gente vai exibir embaixo do nosso campo de texto. Agora, detalhe importante aqui, esse text resource ele é compartilhado. Se você está num projeto Compose 100% Compose, você usa o seu recurso de texto diretamente. Como está aqui em um projeto KMM, né, que é essa playlist de KMM, eu estou trazendo isso como text resource e tem um vídeo que explica só como compartilhar isso aí. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência, muito bacana. Mas segure aí até o finalzinho que vai valer muito a pena. Não se preocupe com o código agora, você vai poder buscar esse código no GitHub bem bonitão, que eu vou explicar onde é que você vai encontrar ele no finalzinho do vídeo.
E aí você me deixa uma estrelinha porque é minha gasolina e seu reconhecimento que está te agregando valor, que eu devo continuar trazendo conteúdo assim bem mastigadinho para você ter um ponto de partida, tá? Para você não começar do zero, não se sentir perdido. Essa é a ideia aqui do canal, te agregar valor. Bem, vamos dar continuidade aqui. Vou remover isso aqui da minha telinha. E aí, os tipos, agora você vai ter que pensar, né, com o seu time aí, quais são os tipos de erro que você vai querer exibir, quais são os textos que você vai exibir, por aí vai. E aí, para exemplificar, eu estou trazendo alguns tipos aqui, padrões, tá? Um que significa none ou none, quando não tem nada, tá vendo? Eu estou exibindo um texto aqui vazio, ó, quando eu quero, vamos dizer assim, vamos supor que o usuário digitou tudo certinho e aí eu quero remover o erro de lá, né? Então, eu posso usar esse carinha aí para remover o erro e exibir uma string vazia, por exemplo. Aí tem aqui, ó, quando o campo é empty, né, está vazio, o cara não digitou nada, apertou em enter, eu quero exibir um erro, o campo não pode estar vazio, por exemplo. E aí eu estou pegando essa string aqui, ó, desse carinha aqui, ó, do meu string resource, que é uma classe também compartilhada, que eu ensinei só como compartilhar tudo que é tipo de recurso, que fez a base aqui, formou a base de um projeto KMM, tá? Se você se interessa por isso aí, vou deixar uns cards aqui para você olhar na sequência também. Bem, aí eu tenho também aqui o phone number, tá vendo, ó, o número não foi encontrado, aí tem esse textinho aqui também, que já e a propósito, esse texto aqui ele já é traduzido, tá? Porque já está usando uma ferramenta que se chama Localize, que traduz over the air, ou seja, você não precisa ficar fazendo deploy do seu aplicativo não, tá? Você vai lá no dashboard, adiciona ele lá, dá o deploy lá, e aí ele já pega essas novas strings e exibe aqui para você, tá? Né? E é multilíngua também, multidioma. Aí tem aqui, ó, número inválido também, ó, número celular inválido, tá? Tem essa opção aí também. Se eu descer aqui um pouquinho mais, tem mais alguma coisa. Tem esses carinhas aqui ainda para mostrar para vocês. Que é aqui, ó, data de nascimento inválida, código de SMS inválido ou código de SMS expired, que até nem está em uso, tá vendo? Eu estou trazendo aqui várias coisas porque mais para frente eu vou começar a usar isso aí e a gente já vai ter a base para os próximos vídeos, tá? Foi o ponto número 2 da nossa linha de raciocínio. Aí agora a gente vai subir um pouquinho. E o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar as regras de validações, tá? Isso aqui é outra coisa que você vai pensar com o seu engenheiro, o analista lá de sistema, né, de requirement, vai dizer para você, quando isso acontecer, você exibe tal coisa, quando isso acontecer tal regra, você faz tal coisa. E essas regras você vai escrever aqui também, tá? E para isso, eu criei essa classezinha que se chama aqui, ó, Text Field Validations. Aí você já vai entender agora por que eu tive que mostrar essas duas coisas primeiro, porque esse Text Validation vai fazer uso dessas duas coisas. Ele vai precisar, entender quais são os tipos, né, os error types que existem, né, e aí vai fazer as validações e vai poder retornar o error type, tá? Tá ele aqui, ó, tá vendo? Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês, ou dois, para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo. O phone number, por exemplo, eu quero verificar se o phone number é correto, né? Aqui, só para exemplificar, uma regra de uso bem simples para facilitar a didática aqui para você. Você depois vai colocar o que for preciso dar, no seu caso de uso aí na sua empresa. Então vamos lá, eu estou dizendo aqui, ó, se o número for inferior, né? Inferior ou igual a 3 e menor ou igual a 18, aí eu vou dizer aqui, ó, isso aqui, ó, esse tipo aqui. Do contrário, deixa eu limpar isso aqui e fazer o scroll aqui para a direita. Então deixa eu diminuir um pouquinho, senão vai ficar muito assim, muito grande, a gente não vai ver nada, aí eu vou ter que ficar fazendo scroll para a direita e para a esquerda. Vê, nesse caso aqui, ó, eu não exibo none, senão eu digo que o cara aqui, ó, digitou alguma coisa no formato errado, tá vendo? Mesma coisa aqui no código do OTP ou no código de SMS. Se ele for diferente de 6, tem que ser no mínimo 6 dígitos, né, que o cara vai digitar, 6 dígitos. Se for diferente disso, eu digo que o código é inválido. Se não, eu digo que ele é none, que seria o caso, está correto, não precisa exibir nenhum erro, tá? E aí tem também o birthday, que seria no caso a data de nascimento, e quando ele está vazio, que aqui eu nem estou usando ainda, mas já implementando aqui, né, de maneira exemplar, para você ter um ponto de partida, tá? Foi o ponto número 3 aqui, ó, da nossa listinha, tá vendo? E agora a gente vai para o último ponto, que seria como a gente criar um validador que a gente vai usar dentro dos nossos campos de texto, que expõe o erro como estado, tá? E o erro vai conter tudo que ele precisa, que no caso seria esse tipo aqui, ó, vai conter esse tipo aqui, e dentro desse tipo ele já tem um erro, né, que vai ser um estado que eu vou expor, e já tem um textinho que eu vou exibir também, tá? Isso para poder criar esse fundamentozinho para a gente ter um validador, vamos dizer assim, genérico que a gente possa usar tanto para Android como para iOS. Falando de Android e iOS, deixa eu mostrar para vocês onde é que isso reside, tá?
Até não tinha falado isso para vocês até então. Isso, obviamente, vive ou reside aqui dentro de Common, tá? A gente pode ver isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu fazer o highlight aqui para você, para ficar bem claro e o vídeo ficar completo. Tá aqui, ó, dentro de main, tá vendo? Ó? Aí eu tenho uma pastinha nova que eu creio que se chama validations. E dentro de validations eu criei esse arquivo de Kotlin que se chama validations.kt. E é aqui que eu coloquei tudo relacionado à validação, tá? Só para te dar um ponto de partida e ficar fácil para você poder usar aí no seu aplicativo, tá? Então eu posso fechar isso aqui agora para a gente ganhar mais espaço. Vou aumentar isso aqui de novo para ficar melhor a legibilidade aí para você do outro lado da telinha. E agora eu vou subir aqui para a gente criar o nosso validador, tá? Que vai ser o cara que a gente vai usar, que vai expor tudo que a gente precisa para quando a gente estiver criando os nossos componentes, a gente usar esse carinha e sempre que for necessário fazer algum tipo de validação, a gente vai ter isso aqui e vai estar disponível para Android e para iOS, beleza? Então, bem, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho uma classezinha que se chama Text Field Validator. Esse cara aqui, ó, ele vai receber um Text Field Type como parâmetro. Aqui eu estou até colocando um valor padrão, tá? Por que isso? Porque a ideia é quando eu for criar o meu componente de texto, eu vou atribuir esse cara aqui, ó, ao meu componente de texto como se fosse uma variável, um parâmetro padrão. E aí quando eu crio o meu componente, eu digo qual é o tipo de check, né, que ele está habilitado a fazer. Vamos supor que eu criei um campo que só recebe como um parâmetro o código OTP, ou no caso um SMS. Aí eu vou criar um validator com o tipo OTP aqui, ó, e não como tipo default, entendeu? E aí ele já vai estar apto a checar todas as entradas que chegarem para ele, vai verificar se eles são igual a 6 dígitos, né? Se for 6 dígitos, ok, senão ele vai exibir o erro lá embaixo, tá? Essa é a ideia, tá? Então, bem, vamos lá, vou pegar isso aqui, vou continuar explicando aqui para vocês. E aí o que é que eu tenho? Primeiro eu vou expor aqui, ó, um estado, tá? Esse estado, o que é que ele é? Por isso que eu precisei definir aquilo ali lá embaixo primeiro para vocês. É um multiple state flow, tá vendo? Do tipo text field error type, tá? E aí eu tenho um padrão para ele que eu dou o inicial, o valor inicial, que é none, tá? Só para você entender. E aqui é o erro que eu vou expor de fato, tá? Porque esse aqui ele é privado, tá vendo? Ele é mutável, isso é um detalhe importante você entender. Ele é mutável, mas o que eu exponho mesmo é um state flow que não é mutável, tá? E aí ele recebe esse carinha aqui, ó, que é esse cara aqui, ó. Tá vendo como é bacana trabalhar com esse tool aqui? Eu tô trazendo aqui isso aqui para você para melhorar a didática, tá? Porque só ver código, não sei o que, né? Ficar botando setinha não é uma coisa tão dinâmica. Então eu quero melhorar aqui os vídeos para você, para ficar mais dinâmico. Minha câmera tá desfocando, deixa eu ajustar ela aqui. Bora, minha amiga, me ajude. Assim você, né? Pera aí, pô. Bem, vamos lá. Tirando esse carinha daqui, vou descer aqui um pouquinho. E aí você vai aqui, ó, criar os métodos para expor e setar os erros. Aqui, ó, tem um método que se chama setErrorState, que eu posso setar o estado, né? Isso lá dentro do meu componente. E aqui eu posso emitir um novo estado, né? Que seria esse caso aqui, ó, esse carinha aqui, o error. E como eu estou observando um erro, né? Os meus componentes vão estar aptos a observar esse estado. Ele já vai receber, né, o estado alterado depois do check e da validação. E a validação já vai trazer o erro correspondente, né? Aí aqui eu tenho um método privado que se chama validate, que ele vai ser usado aqui em algum lugar, tá? E aí ele vai retornar o tipo do erro aqui, ó, que é esse cara aqui, tá? Aí vejam bem, como é que a gente faz esse check? Esse check aqui ele é bem simplesinho, né? Porque é para te dar um ponto de partida. Eu tenho um when que eu digo assim, ó, partindo desse erro que eu tô recebendo, desse tipo aqui que eu tô recebendo, qual tipo ele é? Ele é do tipo phone number, é do tipo OTP, e aí podia ter vários outros aqui, tá? E aí, para exemplificar, para ficar uma didática fácil, né? E você entender. Eu coloquei apenas 3 e no terceiro eu retorno none. E aí você vai fazer a validação. Que para isso eu precisei criar essa classe aqui, ó, Text Field Validations, tá? Do tipo OTP e do tipo Phone Number que a gente viu quando eu estava explicando para vocês. Por isso que eu comecei de baixo para cima. Bem, dito que a gente viu isso aí, entendeu? Isso aqui a gente vai chegar para a parte aqui final, que é a parte aqui de baixo, onde a gente tem o isValid, tá? O isValid, do que é que ele faz? Ele vai realmente usar, ó, o validate, tá? E vai retornar o tipo, tá? Ele vai dizer, ó, se o tipo for igual a esse cara aqui, ele é válido, se não, ele não é válido, né? Retorna um booleano aqui, ó, tá vendo? E aqui tá esse método que eu vou usar mais para frente quando a gente criar os nossos campos de texto. Agora, se tu chegasse até aqui, com certeza conseguir extrair algum valor desse vídeo, essa hora que tu deixa aquele like, subscribe
E se tu conhece o Steve Jobs, ele sempre dizia no finalzinho dos vídeos dele que ele tinha um One More Thing, quando ele tem mais alguma coisa, mais uma surpresa para apresentar. Eu tenho um One More Thing no finalzinho desse vídeo também. Bicho, corre assim, ó, nem que tu vá até o finalzinho do vídeo, mas encontra esse One More Thing, faz aquilo que eu te digo, porque é uma das coisas mais importantes na área de TI. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então é muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse Tech Blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa que tem um negócio publicado que é rochedo. Então sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking, tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!